Fala galera, professor Rafael Pinho mais uma vez com outra lista bem legal de legislação para vocês. Vem comigo aqui, bora lá meter ficha. Primeira questão diz assim: de acordo com o estabelecido no artigo 5º da Lei Maria da Penha, podemos concordar que são tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher aquelas ocorridas, né? Então bora lá. Item 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa. Cuidado com isso daí, tá? Questões que perguntem na prova sobre o artigo 5º normalmente vêm com pegadinha. Por quê? Gente, se estabelece, né, a Lei Maria da Penha quando eu tenho uma relação doméstica, quando eu tenho uma relação que tenha laços familiares, tá? Vamos já falar disso, e também quando se estabelece uma relação íntima de afeto, tá bom? Então são as três situações aí apresentadas. O que eu tenho que entender? Que quando eu falo de unidade doméstica, a unidade doméstica, na prova, normalmente ele vai misturar com o conceito do laço de família. Veja que aqui no item 1 ele diz que a unidade doméstica é a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por laços de afinidade ou por vontade expressa. Está errado. Quando você estiver fazendo uma questão de Lei Maria da Penha, artigo 5º, e você lê laços, risquei até naturais aqui, tá? Você lê laços. Se lembra daquela novela, né? Que passava lá naquela Rede Globo, Laços de Família. Ou então, se laços só pode ser conceito de família. Só o que é o laço? O que é o laço natural? Laço natural, laço de sangue, né? Pai, filho, mãe, né? Por aí vai, tá bom? O que é a vontade expressa, professor? Casamento. Então eu quero casar com aquela pessoa, ela tem vontade, eu tenho vontade, a gente vai lá e manifesta a nossa vontade, a vontade para ser expressa, tá? E a afinidade, né? Laços de afinidade é o laço que você tem ali com seu cunhado, com a sua sogra, com a sua nora, com o seu genro, com o seu sogro, tá bom? Então aqui eu falo de âmbito família. O conceito que está sendo dado aqui não é de unidade doméstica, é o de âmbito família. Beleza? E, consequentemente, aqui no item 2 também está errado, não é âmbito família, o conceito aqui do 2 é âmbito doméstico, tá? Então, aqui o conceito é âmbito doméstico, tá bom? Então, ele diz que é âmbito família, que não é doméstico, já falamos, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, com vínculo familiar, o que ainda está errado, porque não é com vínculo familiar, é com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, inclusive os agregados de vez em quando, né, que aparecem lá na tua casa, tá certo? Então, o conceito do item 1 foi colocado no 2 e o conceito do item 2 foi jogado para o item 1. Item 1 e 2, errados, tá bom? Item 3. Em qualquer relação de afeto. Ah, pessoal, essa aqui tá certa. Em qualquer relação de afeto, né? Bora entender aqui o que é em qualquer relação de afeto. Qualquer relação de afeto, afeto é carinho, é consideração. Dizer que qualquer relação de afeto aplica a Lei Maria da Penha não está correto. Porque você pode ter uma relação de afeto com uma amiga sua, com um amigo seu. Tá? Então, tá errado o item 3, porque não é em qualquer relação de afeto. É em qualquer relação, olha lá, íntima de afeto, tá certo? Qual a diferença de relação de afeto para relação íntima de afeto? Relação de afeto, como eu já disse, é o que de repente você tem com um colega, com uma colega sua, seu, tá bom? Relação íntima de afeto é o que você tem com seu namorado, com a sua namorada, tá bom? No qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, esse resto aí todinho está correto. O único erro aqui não é qualquer relação de afeto, é qualquer relação íntima de afeto. Item 4. Em qualquer relação em que o sujeito passivo, né, a vítima,
do fato seja mulher e que o agressor seja homem. Isso está completamente errado. Por quê, professor? Porque Lei Maria da Penha não tutela sexo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Lei Maria da Penha não ampara só as pessoas do sexo feminino. Lei Maria da Penha ampara também pessoas do sexo masculino, desde que essas pessoas se identifiquem com o gênero feminino. Professor, o senhor está falando de quem? Do gay, professor? Não, eu estou falando aqui do transexual e do travesti, tá bom? Então, estão corretos apenas os itens, exceto o que ele quer, o que está errado. E todos os itens estão errados. Gabarito, alternativa C. Item 1, item 2, item 3 e item 4. Beleza? Então, depois de ter pulado esse campo minado do item 1, 2, 3 e 4, ainda tinha mais uma bombazinha aqui escondida no final, que é quando ele diz: estão corretos, exceto, entenda o oposto, estão errados. Tá bom? Maravilha, bora lá. Olha aí, o artigo 5º diz assim: para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Onde? Bora lá, um por um aqui agora. No âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, olha a diferença que eu disse ainda há pouquinho, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, ou afinidade, ou vontade expressa. E 3, em qualquer relação íntima de afeto, né? Qualquer relação íntima no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais, né, existentes aqui nessas disposições do inciso 1, 2 e 3 aplicam-se independentemente de orientação sexual. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a filha pode ser vítima de uma lesão corporal praticada pelo pai. Pode, mas ela pode ser vítima de uma lesão corporal praticada pela mãe, pela irmã, pela namorada dela, tá bom? Então veja que quando a gente fala que as relações pessoais aqui do 1, do 2 e do 3, elas se aplicam independentemente da orientação sexual, isso não quer dizer que vai se aplicar também aos homens, mas diz respeito prioritariamente ao fato de que pode o sujeito ativo, quem está agredindo, né? Fisicamente, sexualmente, moralmente, patrimonialmente, quem está violentando, ser tanto homem quanto mulher. Normalmente, quando a gente ouve na televisão, por exemplo, um caso de Lei Maria da Penha, a gente lembra logo do homem, né? A mulher que foi agredida pelo marido, mas a mãe que agride a filha também vai ser processada pela Lei Maria da Penha, a irmã que agride outra irmã, a prima que agride a prima, a sobrinha que agride a tia. Então, independentemente de orientação sexual, independentemente de gênero, o agressor pode ser qualquer um. A vítima poderá ser mulher ou poderá ser um homem, sexo masculino, que se identifique com o gênero feminino, entenda travesti e transexual. Tudo bem? Bora à frente. Segundo item. Nos exatos termos do artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Maria da Penha, podemos afirmar que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Tá certo isso daí? Tá correto. Item 2. Configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Professor, mas está igual. Não, não está igual. Ó.
aqui em cima ele fala que é baseado no gênero. Aqui embaixo ele não mencionou, então a gente vai considerar que está errado o item 2, tá bom? Item 3, que as relações pessoais, familiares em âmbito doméstico e também as que possuam relação íntima de afeto independem de orientação sexual. Acabamos de falar, correto. E 4, que a violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da família compreende a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais. Ó, falou de família, tá? Opa, marquei errado aqui. Falou de âmbito da família, tá bom? Então, se falou de âmbito da família, vamos falar do quê? De laços naturais, afinidade e também a vontade expressa, item 4, corretíssimo, tá? Então, estão corretos os itens, alternativa A, item 1, item 3 e item 4, beleza? Gente, Lei Maria da Penha, o que eu preciso saber? É muito importante, muito mesmo, que você conheça o artigo 5º e que você conheça o artigo 7º. Ah, professor, o senhor está me orientando então a só estudar, só ler o artigo 5 e o artigo 7 da Lei Maria da Penha? Eu não falei isso. A lei você tem que ter o conhecimento inteiro dela, mas a quantidade de questões que são cobradas do artigo 5º e do artigo 7º são bem expressivas. Então, conheça a lei toda, mas dê uma atenção especial no artigo 5º e no artigo 7º. Tudo bem? Bora à frente. E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias? Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM, em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30 bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Terceiro item. Considerando o que dispõe a 13869 de 2019, né? Ali que dispõe sobre a nossa nova lei do abuso de autoridade, sobre os crimes e as penas de abuso de autoridade, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Então tá aqui, ó. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, terá uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, multa apenas, detenção de 4 a 8 anos apenas, detenção de 1 a 4 anos apenas, detenção de 4 a 7 anos e multa. Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Gente, a nova lei de abuso de autoridade, ela trouxe 8 novas penas que são tidas como exceção
a regra das penas no direito penal e na legislação. Tá? Professor, como assim que são tidas como exceção? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que a gente faz para saber se é detenção ou se é reclusão aquela pena? A gente sempre olha para a pena máxima. Quando a minha pena máxima, eu vou colocar bem aqui, ó. Quando a minha pena máxima é uma pena igual ou maior que 4 anos, a minha pena máxima é uma pena igual ou maior que 4 anos, tá? 98% das vezes eu vou estar diante de uma reclusão. Quando a minha pena máxima agora for de até 3 anos, até o máximo de 3 anos, 98% das vezes eu vou estar diante de uma detenção, tá bom? Então vou repetir. Quando eu olho para a pena máxima, tá aqui a pena máxima. Pena máxima, pena máxima, pena máxima, tá? Essa daqui é a mínima. Mínimo 1, máximo 4. Mínimo 4, máximo 8. Mínimo 1, máximo 4. Mínimo 4, máximo 7. Então, quando eu olho para a pena máxima e ela é igual a 4 anos, como está aqui, ou quando ela é maior que 4 anos, como está aqui, 98% das vezes não é detenção, é reclusão. E quando eu olho para essa pena máxima, tá? Não tem nenhuma aqui, mas vamos imaginar que fosse aqui no lugar de 4, de 1 a 3 anos. 98% das vezes, quando ela é de até 3 anos, ao invés de ser reclusão, é detenção. Tudo bem? Maravilha. Então você entendeu a regra já. Isso é um bizu, tá? Isso é uma dica, um macete, que funciona 98% das vezes. Aí você deve estar se perguntando, Rafael, e esses 2% de situações aí tidas como exceção, o que são? Você já respondeu, são exceções. São situações em que eu vou ter uma pena máxima igual ou maior que 4, que deveria ser reclusão, mas vai ser o quê? Detenção. São situações em que eu vou ter uma pena máxima de até 3 anos, que deveria ser normalmente uma detenção, mas que vai ser uma reclusão. É o inverso. Esses 2% é a situação invertida. Veja que aqui todas as penas máximas são iguais ou maiores que 4. Sim ou não? Ó, 4, 8, 4, 7. Se aqui ele estivesse cobrando a regra de vocês, todas estariam erradas, porque todas aqui são o quê? Detenção. Então o aluno já safo, ele já sabe que aqui não se trata de uma regra, se trata desses 2% de exceções que o professor acabou de falar. E era isso que eu estava dizendo agora há pouco. A nova lei de abuso de autoridade trouxe 8 dessas exceções. E todas têm a mesma quantidade de pena. Todas essas 8 exceções na nova lei de abuso de autoridade, você pode ir lá depois, pega a lei de abuso de autoridade, conta uma por uma. Todas a pena é detenção de 1 a 4 e multa. Ok? Então, gabarito aqui, alternativa A. Vamos à frente. Olha lá. Artigo 10. Decretar condução coercitiva de testemunho ou investigado, manifestamente descabida, ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então, só lembrando, temos 8 dessas penas tidas como exceções à regra. Bora adiante. Quarto item. Segundo o portal da Câmara dos Deputados, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime rejeitou nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2019, a ampliação do conceito de excludente de ilicitude previsto no Código Penal, mantendo o texto vigente. Referência, portal da Câmara. Acessado lá dia 2 de outubro de 2019 e adaptado para a nossa questão. De acordo com o conceito mantido, é passível de punição o indivíduo que a. Sacrifica algo protegido por lei com a intenção de defender o que julga ser mais importante. B.
que agride outra pessoa para proteger a si próprio ou a um terceiro, o que essa lei está querendo, tá? Aqui ele fala do pacote anticrime, mas ele está querendo saber se tu conhece o quê? Se tu conhece, cadê? O conceito de excludente de ilicitude. Artigo 23. Essas alternativas aqui são conceitos de excludente de ilicitude, tá? Então tá aqui, ó, alternativa A. Essa ação depende de uma análise cuidadosa, mas a princípio não descreve uma atividade criminosa. Veja, quando eu sacrifico algo protegido por lei, uma vida, por exemplo, patrimônio, por exemplo, com a intenção de defender o que eu julgo que é mais importante, então estou praticando crime, né? Veja, se eu, para salvar minha família, precisar, não vejo que situação aconteceria isso, mas se eu, para salvar minha família, precisar destruir minha casa, eu precisar jogar o meu carro de cima de um barranco para salvar minha família, porque o carro, sei lá, vai explodir, eu não pratico crime. B, quem agride outra pessoa para proteger a si próprio ou a um terceiro, também não está praticando crime, tá? Isso aqui é um conceito de legítima defesa. Quem dirige sem CNH para levar um doente grave a um hospital, tá? Não configura crime, gente. A gente não pode falar de configuração de crime aqui porque de repente eu posso até estar numa situação de estado de necessidade, tá? Quem repele a um sequestro matando o sequestrador, bom, quem repele um sequestro matando o sequestrador vai estar aqui numa situação de legítima defesa. E o nosso gabarito, quem mata um assaltante sabendo que ele não está armado, veja, ao matar o assaltante desarmado, a circunstância não configura a legítima defesa, porque a legítima defesa é você repelir uma injusta ou grave agressão, não uma injusta agressão, com os meios proporcionais e moderados. Se eu sei que a pessoa não está armada, então eu vou lá e dou um tiro nela, eu pratico o homicídio e não legítima defesa. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.